Então vamos negociar. E a dúvida de hoje é: estou sendo cobrado por uma dívida que já caducou. O que fazer nesta situação? Bom, eu venho observado um aumento significativo no número de cobrança em relação a essas dívidas que já prescreveram, mais conhecido aí popularmente como dívidas caducas. Mas será que há algo que possa ser feito em relação a essas cobranças dessas dívidas que já prescreveram? Mas algo simples, prático, que você possa fazer de forma imediata para colocar um ponto final nessas cobranças? Será que existe aí alguma alternativa? Exatamente sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo de hoje. Mas antes, é claro, se inscreva no canal, porque toda semana tem conteúdo novo que com certeza vai estar te auxiliando a estar superando essa situação de crise financeira que você está. Então vamos ao que interessa. Em primeiro lugar, o que seria uma dívida caduca? Dívida caduca nada mais é do que aquela dívida que já perdeu ali o seu direito de ser cobrada de forma judicial, através de uma ação de cobrança, utilizando ali o judiciário, como o próprio nome já diz, uma ação judicial. Ela perde esse direito. Mas a grande questão é, mesmo ali não havendo mais a possibilidade dessa dívida ser cobrada de forma judicial, através de uma ação judicial, será que essa dívida ela pode ser cobrada de forma extrajudicial, através de uma ligação, através ali de uma tentativa de um acordo? Bom, em relação a isso, a terceira turma do STJ entendeu que mesmo essas cobranças, essas ligações, né, tentando chegar ali a um acordo, essas cobranças elas também não podem acontecer, né, que são essas cobranças extrajudiciais. Então, todas essas ligações, essas tentativas ali de negociações, se resumem ali em cobranças extrajudiciais, né, onde o credor, juntamente com o devedor, tenta chegar ali a um acordo para tentar colocar um ponto final nesse saldo devedor. Então, essas são ali as cobranças extrajudiciais. E a terceira turma do STJ também entendeu que essa cobrança, mesmo ali de forma amigável, através de uma ligação, mesmo assim, essas ligações, essas cobranças extrajudiciais também não pode mais acontecer. Então, após 5 anos, essa dívida ela perde o direito de ser cobrada ali de forma judicial e também de forma extrajudicial, né, de acordo ali com o próprio artigo 206, parágrafo 5º, se não for me engano, do Código Civil. Deixa eu só verificar aqui, para não ter erro nenhum. Exatamente isso, artigo 206, parágrafo 5º, inciso 1 do Código Civil. Ah, Thiago, eu vou ter que decorar artigo, inciso, vou ter que ir lá ler. Não se preocupe com isso. Você não precisa decorar nada de artigo, parágrafo, nada disso. A sua preocupação deve ser somente ali em relação a essa prescrição, que é de 5 anos, em relação a essas dívidas de consumo, que são essas dívidas mais comuns. Cartão de crédito, empréstimos pessoais consignados, esses famosos carnezinhos. Então, essa lei diz que essas dívidas prescrevem ali com 5 anos após o vencimento. Então, a sua preocupação deve ser somente ali em relação a esse prazo de prescrição. Verifique se realmente já aconteceu essa prescrição para que você possa estar tomando ali as medidas cabíveis para colocar um ponto final nessas cobranças que têm acontecido ali de forma extrajudicial, que são essas ligações que você tem recebido em relação a essa dívida que já prescreveu. E quais as consequências, né, de uma prescrição de uma dívida? Pode-se dizer que as principais consequências da prescrição da dívida é em relação ali às restrições que você tem no seu nome, em relação ao não pagamento desse saldo, em relação a essa dívida. Então, ali, essas anotações, essas restrições que você tem ali nesses órgãos de proteção ao crédito, esses birôs de crédito, como SPC, Serasa. Então, todas essas restrições devem ser retiradas após 5 anos, após essa dívida prescrever. Então, qualquer que seja a restrição, ela também deixa de existir, porque essa dívida não pode ser cobrada de forma judicial, nem de forma extrajudicial. Então, essas restrições também não podem mais existir. Então, qualquer que seja a restrição, deve ser retirada ali de forma imediata após esse período de prescrição. Mas olha só, preste bem atenção. A dívida, ela não deixa de existir, ela continua existindo, certo? O que não pode mais acontecer são as cobranças e as restrições que você tem em relação a essa dívida. Porém, se você tiver ali a possibilidade de quitar esse saldo devedor no banco, no cartão, nessa cartão de crédito ou nessa cooperativa de crédito que você solicitou esses recursos, se você tiver a possibilidade de quitar esse saldo devedor, você pode sim estar quitando esse saldo devedor para que você tenha novamente ali uma linha de crédito nesse banco que você teve esse problema financeiro. Então, por mais que o banco ele não possa te cobrar
essa dívida, provavelmente se você tentar ter ali mais uma linha de crédito nesse mesmo banco, provavelmente ele vai te negar, até porque você tem ali uma restrição interna com eles. Então, dificilmente você vai conseguir uma nova linha de crédito nesse mesmo banco. Porém, essa restrição interna não pode te atrapalhar em relação a outros bancos, em relação a outros cartões. Então, tome muito cuidado com isso. A dívida, ela não deixa de existir, ela continua existindo. O que não pode acontecer é somente essas cobranças. Outro ponto aqui extremamente importante também, que muita gente tem confundido. O seu nome, ele não pode mais constar em relação ali a pendências, né, a restrições. Porém, o SPC, o Serasa, ele pode incluir o seu nome ali naquele, eu diria que naquele órgão ali de negociação de dívidas, naquela parte de negociação. Mas essa inscrição do seu nome ali nesse cadastro de negociação, digamos assim, o seu nome nesse cadastro de negociação, ele não vai te atrapalhar em relação a créditos futuros. Por exemplo, se você entrar ali no site do Serasa, por exemplo, e você tiver uma dívida prescrita, provavelmente, se você for ali na aba de dívidas em acordo, em negociação, se não for me engano, eu acho que é esse o nome mesmo. Se você entrar lá, você vai ver que essa dívida prescrita vai estar lá na opção de negociação. Porém, quando você for verificar restrições, não vai ter nenhuma restrição. Por mais que a dívida conste lá na aba de negociação, de ofertas, essa dívida ela não consta ali na parte de restrições. Então, qualquer que seja a empresa que entrar ali no seu histórico para verificar, ela não vai verificar essa dívida que está ali disponível para negociação, certo? Por quê? Porque ela não está na aba ali de restrições, e sim na aba de opções ali que você possa estar negociando essa dívida. Então, por mais que a dívida ela seja prescrita, ela pode sim constar ali naquela parte de ofertas, de negociação, mas eu diria que essa inscrição, né, ali nessa parte de negociação, ela não vai te atrapalhar em relação a parte ali de histórico, né, na parte ali da restrição. Essa dívida vai constar na negociação, porém não vai constar nas restrições. E qualquer que seja a empresa, não vai conseguir visualizar que você tem essa dívida ali disponível para negociação. Mas a grande questão é, Thiago, mas o que fazer nessa situação? Já que a dívida não pode ser cobrada judicialmente, nem extrajudicialmente, e mesmo assim tem acontecido, o que eu posso fazer? Bom, isso é extremamente interessante para o banco, porque por mais que não possa acontecer essa cobrança de forma judicial, nem de forma extrajudicial, você pode processar o banco e pedir ali danos morais pela cobrança dessa dívida. Mas seria ali de uma, eu diria que até de uma falta de caráter um pouco da sua parte, né? Um pouco de má fé, porque você deixou a dívida prescrever e agora você vai e pede danos morais. Então é preciso tomar muito cuidado em relação a isso, certo? Você não pode utilizar a prescrição de dívida como uma alternativa para se livrar desse saldo devedor. A prescrição é apenas ali uma consequência, certo, de tentativas de negociações que não deram certo. Então, jamais utilize desse mecanismo para tentar colocar um ponto final nessas dívidas que você possui no momento. Sempre tente negociar essas dívidas para que você chegue a um acordo e coloque um ponto final nessa dor de cabeça que você tenha. A prescrição vai ser somente ali uma consequência. E acontecendo a prescrição, a cobrança não pode mais acontecer, porém acontece. Acontece por quê? Porque é vantajoso para o banco. Por mais que você inicie uma ação ali pedindo até mesmo danos morais, vai ser interessante para o banco, porque ele vai pagar ali uma mixaria de danos morais, porém, e as várias e várias pessoas que não entraram ali com a ação e que deixaram por isso mesmo. Então, eu diria que até é financeiramente interessante para o banco fazer, ter essa prática ali, mesmo que seja de forma ilegal, mesmo que seja ali em total desacordo com a lei, porque vai ser financeiramente interessante para ele, porque por mais que você tenha interesse de entrar com a ação judicial, outras pessoas não têm esse interesse. Então, vai ser interessante para ele. Tiago, eu não quero entrar com ação porque seria ali má fé da minha parte, então o que eu posso fazer nessa situação? Bom, você pode estar acionando ali mecanismos externos, certo? Você pode estar acionando ali, por exemplo, o próprio Procon, e por intermédio ali do Bacen, e você pode estar fazendo ali a contestação dessa dívida, está contestando a cobrança dessa dívida que está acontecendo ali de forma ilegal. Então você pode entrar ali no site do consumidor.gov, iniciar uma reclamação juntamente com o Bacen a respeito dessa cobrança que está acontecendo e que está em total desacordo
com o Código Civil, está em total desacordo ali com o próprio Código de Defesa do Consumidor. Então você pode alegar que essa dívida já prescreveu e que já há entendimento que essa cobrança não pode ser mais feita de forma extrajudicial, que é através dessas ligações, e que essas ligações também estão em desacordo com o Código de Defesa do Consumidor, porque essas ligações são ligações abusivas, são cobranças abusivas, porque você já não tem mais, eu diria que esse débito em aberto, porque ele já prescreveu. Então essa cobrança ela não pode mais acontecer. Então essa seria a forma mais prática para que você coloque um ponto final nessa cobrança que tem acontecido de forma abusiva, entrando ali no site do consumidor.gov, iniciando essa reclamação, dizendo de forma clara e específica que essa dívida já prescreveu e que, de acordo com o artigo ali do Código Civil, essa dívida não pode mais ser cobrada de forma judicial e, de acordo com o entendimento ali do próprio STJ, essa dívida também não pode ser cobrada de forma extrajudicial. Então você pode estar fazendo essa reclamação ali de forma extremamente simples e que com certeza você vai sim conseguir se livrar dessa cobrança. Agora, se essa cobrança continuar e se já partir ali para um certo abuso por parte ali do banco em relação a essas ligações, aí sim já se torna interessante você iniciar aí uma ação, né, pedindo até mesmo danos morais em relação a essa dívida que já prescreveu. Porém, nessas situações, é claro, né, quando já estiver acontecendo esse abuso, esse excesso nessas ligações. Porque, como eu disse para você, você utilizar, né, dessa estratégia de prescrição para se livrar de uma dívida e depois iniciar uma ação de cobrança ali pedindo danos morais, seria até um pouco desonesto da sua parte também, não é verdade? Então, utilize os mecanismos, mas utilize de forma coerente, né? Utilize de forma justa e honesta. Por mais que os bancos explorem a maioria das pessoas, por mais que os bancos sejam ali desonestos com a maioria das pessoas, você não pode se assemelhar ao banco, né? Você é superior a eles. Mas, como eu disse para você, se tiver acontecendo esses abusos, esses excessos, aí sim, até eu te aconselho a iniciar essa ação pedindo ali danos morais em relação a essa cobrança que não pode mais acontecer. Agora, se você quiser aprender a negociar as suas dívidas da forma correta e colocar um ponto final nessa crise financeira que você está passando, é só clicar no link que tem logo abaixo aqui nesse vídeo e fazer parte da comunidade Recuperando as Finanças, onde você vai aprender a criar um plano de organização e recuperação financeira e colocar um ponto final aí nessa crise que você está passando. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.